Que Oden tem uma das histórias mais incríveis de One Piece, disso nós já sabemos. Ele fez feitos que muita gente duvida até hoje. Até mesmo para os personagens mais poderosos. Oden chocou espadas com Barba Branca e Roger e fez parte da tripulação dos dois. Os mais fortes da série foram acompanhados por esse homem. Oden conseguiu fazer o impossível de várias formas e foi uma das pessoas mais livres de One Piece. E aqui nós vamos analisar rapidamente quais são as possibilidades dele ainda estar vivo. Salve fanáticos de One Piece e inscritos desse canal, eu sou o Joel e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e bem-vindo à família Anime no Kokoro. Para desenhar tudo o que você imaginar, o link está na descrição. Kozuki Oden, o pai de Momonosuke, aquele que empunha duas katanas que são muito mais do que poderosas, que foram capazes de cortar as escamas de Yonkou, as escamas de Kaido, que o Ruffy, o nosso protagonista, mal conseguiu fazer um dano mínimo. E a batalha estava acalorada acima da caveira de Onigashima. Os Bainhas Vermelhas tinham perdido para Kaido e não conseguiram vencer a batalha. Eles estão completamente derrotados e foram transportados por Law lá para baixo. E é aí que aparece uma silhueta misteriosa, uma silhueta de um aliado, uma pessoa que faria toda a diferença, uma pessoa que as pessoas falaram que era Enel. No final das contas ficou todo mundo em dúvida de quem seria essa pessoa ou essas pessoas que tinham acabado de chegar no país de Wano. E aí a gente se pergunta, quem mais vai chegar em Wano? Afinal de contas, Oda falou que o Wano vai ser muito mais agitado que Marineford. E olha que Marineford foi um arco extremamente agitado. Quando você pensava que ia terminar, acontecia outra coisa muito maior. Foi um arco cercado de plot twist e cada vez chegavam personagens mais poderosos. E por mais incrível que tenha sido Marineford, Oda prometeu que o Wano vai superá-lo. E aí, diante dos olhos dos Bainhas Vermelhos que estavam derrotados confiando unicamente na batalha de Monkey D. Luffy e os seus aliados contra Kaido e Big Mom, chega um aliado improvável. Chega o próprio, em pessoa, Kozuki Oden. Diante de todos os seus fiéis seguidores, os Bainhas Vermelhas que ficam com aquela cara de espanto, Kozuki Oden aparece e diz para eles que sentiu saudades e que eles envelheceram bastante. Oden nunca foi de se preocupar muito com seguir hierarquias ou ser muito educadinho. Oden sempre prezou unicamente pela sua própria liberdade e pela liberdade do seu povo. Então, reunindo todas as informações que nós já temos de Oden e da sua personalidade, quais são as possibilidades que nós temos de Oden estar vivo e daquela pessoa ali realmente ser ele ou não? Um detalhe muito interessante que a gente tem que colocar aqui é que as espadas que estão com Oden não são as espadas de Oden. Ele tem duas espadas que provavelmente são muito fortes, mas não são as espadas dele. As espadas dele têm uma empunhadura totalmente diferente e a Ema está com o Zoro. Então nós não sabemos que espadas são essas, mas não são as katanas lendárias de Kozuki Oden. A primeira possibilidade, a mais falada pelos fãs, é que aquela pessoa não é Oden, e sim Caterina Devon. Isso porque Oden fez a mesma pose dela, e isso foi algo muito suspeito. A raposa, nas lendas, é capaz de se transformar em seres humanos. E assim nós temos a grande possibilidade de Barba Negra ter chegado ali no meio do confronto, mas será que o Barba Negra chegaria ali para enfrentar Kaido e Big Mom também? Aliado, eu duvido muito que ele seja. E se eles chegarem, realmente tudo vai virar uma grande bagunça. Mas que jogada suja se Barba Negra tiver colocado o rosto de Oden em Catarina Devon. O grande problema aqui é que Catarina Devon tem menos de 40 anos. Ou seja, ela não viveu tempo suficiente para ter visto ou tocado em Oden. A gente não sabe exatamente como funciona o poder de transformação de Catarina Devon, mas ela provavelmente não consegue se transformar apenas imaginando a pessoa por um cartaz ou algo parecido. Não se tem muitos registros de que exista fotos do Oden ou cartazes de procurado. Ele é apenas uma lenda, basicamente. Então, eu corto um pouco essa possibilidade de que seja Caterina Devon, afinal de contas não teria como ela se basear em algo para se tornar Oden. Outra grande possibilidade é a fruta da transformação do Bonchan. O Bonchan pode se transformar em qualquer personagem que ele quiser e imitar a voz. Isso às vezes falha um pouco, mas ele tem grandes habilidades de transformação. E aqui a gente cai no mesmo problema.
O Bonchan, para se transformar em alguém, tem que ter contato com essa pessoa pelo menos uma vez. Então, cortada essas duas possibilidades, vamos para as possibilidades de que aquela pessoa realmente é Oden. Viagem no tempo com retorno. Será que o poder de Lady Toque pode enviar uma pessoa 20 anos no futuro, ela fazer alguma coisa lá durante algum período de tempo e depois retornar? Se Oden tiver vindo do passado e puder ficar alguns segundos ou alguns minutos no tempo atual para ajudar eles e depois voltar para o seu tempo, isso significa que ele fez isso antes de morrer. Ou seja, ele já sabia que ajudaria os seus bainhas vermelhas. Essa teoria se baseia em que Lady Toque pode enviar uma pessoa por um determinado período de tempo para o futuro. E dentre todas as teorias que eu encontrei dos fãs, uma que eu achei muito interessante, que tem muito a cara do Oden, é que ele estaria preso na prisão de Udon em alguma cela e por algum motivo ninguém o reconheceu. A gente já sabe que o povo em Wano, se alguém usa um lencinho na cabeça, ninguém conhece, eles ficam imperceptíveis. E assim Oden estaria escondido esperando a volta dos seus bainhas. Se Oden realmente esteve preso em Wano todo esse tempo, a reviravolta de Ruffy ajudou com que ele escapasse. Outra teoria que eu achei muito interessante que os fãs fizeram é que o Oden estava viajando pelo mundo esse tempo todo procurando algo para ajudar a vencer o Kaido. Afinal de contas, ele não conseguiu vencer por conta própria e saiu pelo mundo. E aí a gente tem essa história de capa, nessa história de capa, Oden se encontra com Crocus e eles já foram da mesma tripulação. Isso mostra que eles poderiam realmente estar ali se reencontrando e o chapéu de palha típico de Wano seria a explicação disso tudo. Porém, mesmo estando preto e branco, esse cabelo parece ser branco ou loiro, não parece ser o cabelo de Oden. Mas mesmo assim, é uma boa teoria. Se Oden tivesse encontrado o que ele estava procurando para deter Kaido e abrir as fronteiras de Wano, se ele chegou, ele encontrou o que ele estava buscando. A outra teoria que eu considero uma das melhores que existe é que Oden comeu uma Akuma no Mi tipo Logia. E ele comeu essa Akuma no Mi depois de entrar para o bando do Barba Branca. Porque antes ele não tinha Akuma no Mi, afinal de contas ele aguentou segurando na corrente e sendo arrastado pelo mar por quase 3 dias. Então a teoria é a seguinte, ele comeu uma Akuma no Mi tipo Logia e isso fez com que ele conseguisse fingir que tinha morrido na panela de óleo quente. O tiro de Kaido realmente atravessou o seu crânio, ele caiu, mas ele caiu com um sorriso no rosto, porque ele na verdade nunca morreu. A intangibilidade da fruta tipo Logia deixou com que ele permanecesse vivo pelas sombras e se escondeu, montando um plano para que finalmente hoje ele conseguisse agir. E a última teoria que eu trago aqui para vocês nesse vídeo é a vontade da Ema. Quando o Zoro cortou Kaido, Kaido disse que sentiu o espírito de Oden naquela espada. E se as lâminas negras realmente forem a personificação do espírito do seu usuário, provavelmente o espírito de Oden é tão poderoso naquela espada que ele se manifestou em forma física, de forma que ele vai motivar os bainhas vermelhas em sua forma espiritual e vai fazer com que eles se levantem e lutem mais uma vez ao lado da pior geração. Todas essas teorias, das possibilidades, do que é o Oden ou se é o Oden, qual você mais gostou? Tem mais alguma? Deixa aí nos comentários. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo e até a próxima.